São 9h10 aqui na sede do Sintra. Eu queria agora me dirigir com a doutora Márcia, com a doutora Camila e o doutor José Heraldo, do MP, com a doutora Janete Tereza, doutor João Anselmo, o doutor Juscelino, para registrar esse momento. Foi mandado para os trabalhadores aproximadamente 1.000 notificações, né, de aplicativo para eles participarem da reunião que foi no dia 13. Deixamos em aberto até o dia 20, se eles têm sugestão para mandar para a empresa, né? E não chegou nenhuma notificação no e-mail e também no WhatsApp do sindicato, eles pedindo para botar alguma pauta, né, implementar a pauta. Porém, hoje, de manhã, o rapaz que vai participar, não sei nem o nome dele, chegou aqui na minha mesa, que ele pediu para aumentar o PPR, né, que é a participação do lucro. Falei que já estava fechado já a pauta. Dependia de quem? Do Marcelo. Então, ficou aberto esse tempo todo mundo, doutor, foi notificado para ter ciência e não ter aquelas denúncias que eles fazem, que não sabia, que não viram, que não conhecem o sindicato. Nós temos esse zelo, né? Nós temos essa preocupação de levar a mensagem a todos os trabalhadores da empresa da margem. Começar do porteiro à gerência da empresa, notificando e mandando os e-mails. Nós temos esse cuidado, essa responsabilidade. Nós entendemos, né, que tem que ser desse jeito, é a lei. Então, eu queria deixar isso aqui registrado, caso haja alguma denúncia, como houve o ano passado, a gente está respaldado do que a gente está fazendo. Mas não tem nada a esconder mesmo. Então, está aberto essa reunião e nós estamos aguardando os dois que a empresa nomeou, porque nós do sindicato falamos na reunião que a gente não ia nomear mais nenhum trabalhador para fazer parte dessa comissão, que eles viessem voluntariamente. Esse dinheiro foi voluntário. Veio dois voluntários hoje. É. Queria que eles entrassem aí, mandassem o link para eles. Agora eu acho, Marcelo, que hoje não vai ter nem discussão, porque essa pauta que a gente fez, a gente esperava pela chuva. Choveu a noite todinha aqui, que alagou tudo. Chuva foi demais. Então, não vamos nem discutir, vamos só assinar mesmo esse acordo. Foi bom demais, teve muita chuva. Não há nem discussão, né, Marcelo? Porque o problema da gente era chuva. Choveu no Mato Grosso e choveu aqui com muita força, vamos logo fechar logo isso. Quem dera pudesse, presidente. Bom dia a todos. Prazer estar reunidos aqui mais uma vez, para a gente... Olha o WhatsApp do Sabino, tá? Já me pediu para você olhar o WhatsApp dele lá. Podemos dar início, presidente? Da Silva, podemos dar início? Pode sim, Marcelo, pode dar continuidade aí. Tá ok. Então, bom dia a todos, um prazer novamente a gente poder estar reunidos e para a gente estar tratando da renovação do nosso acordo coletivo. Agradeço aí pelo envio da pauta, como o próprio presidente já falou, foi realizada aí a assembleia, recebemos a pauta, já fizemos uma análise, discutimos isso previamente com a nossa diretoria, com a operação de toda a frota, para a gente poder estar fazendo esse nosso primeiro encontro. Tá? Assim, presidente, quem dera a gente pudesse simplesmente baixar o arquivo, o documento e assinar. Mas essa chuva que está em Porto Velho não é a mesma que, lamentavelmente, a gente está tendo aqui no Mato Grosso. Em algumas localidades tem chovido, em outras não. Nós já tivemos aí situações de ter que fazer replantio em várias áreas, porque quando plantou, depois a chuva não chegou, e aí simplesmente perdemos, e aí está feito o replantio, sem contar o atraso, para a gente, era início aí no mês de setembro para a gente começar a nossa plantio de soja, aí atrasou por conta de chuva, aí outubro, e isso nos preocupa, porque agora
daqui a pouco começa a chover mais, e aí a hora que a gente precisa está colhendo, e aí a chuva também, né, não está no tempo certo. Mas isso faz parte, né, é assim mesmo. Tá? Bom, presidente, acho que a gente poderia começar a falar da pauta, né? São vários itens aqui que nós temos, né? E depois dessa análise que nós fizemos, já temos algumas situações para a gente estar discutindo aqui daquilo que é possível e daquilo que não é possível para a empresa estar seguindo adiante com o que foi colocado aqui. Podemos, então, já falar dos itens da pauta, presidente? Pode começar aí. Bom, começar vamos dizer, os menos difíceis, né? Porque não tem o que seja mais fácil, né? Mas os menos difíceis. Aqui o item 4, né, que é a alteração da cláusula 24ª, estabilidade de emprego, onde a gente tem aí, no nosso acordo atual, são 4 anos de empresa, e aqui está solicitando 2 anos. Correto. E o restante continua da mesma forma. Então, está diminuindo o tempo de empresa para obter a estabilidade. A proposta da empresa é a gente manter da forma como está. Nós não entendemos que esses 2 anos seja o ideal, principalmente pela a rotatividade que a gente tem. Então, a proposta da empresa é manter em 4 anos a cláusula da forma como está. Correto. Vai entrar na 20ª. Oi? Eu acho que essa primeira, eu acho que é o que está dentro da normalidade, 10%, né, Marcelo? Não, se eu falo de reajuste, Da primeira. esses daí eu vou deixar para o final, presidente. Esses de cláusula econômica eu gostaria de deixar para o final. A gente dá uma repassada nesses outros itens aqui e deixar a econômica para a gente estar tratando mais à frente. Essa participação no lucro, Marcelo, é quanto? Que a empresa está Não, pagando? participação no lucro, presidente, é assim, né? O nosso programa é programa de participação nos resultados. É do resultado. Então, o valor, ele depende do resultado que a empresa tiver. E a gente só vai saber do resultado quando fechar o ano, né? Depois que fizer todo o balanço e tudo mais, isso aí ela é para março do ano que vem que a gente vai saber qual que é o resultado. Não dá para a gente dizer, olha, vamos aumentar o PPR em 5%, em 10%, em 15%. Né? A gente gostaria, né, que o nosso PPR realmente fosse muito maior, né, porque quanto maior o resultado da empresa, maior é o PPR. Então, Então não tem como. ficou longe pelo que o colega pediu. Ele pediu 30%. Eu queria, sinceramente. Aí eu falei assim para ele: se eu vou pedir 30%, e a vergonha vai ficar na cara de quem nega. Mas pedir eu vou. Se a gente for falar com o nosso presidente da Margem, ele falou: eu gostaria que o nosso PPR de todo mundo aumentasse em 50% do que foi o ano passado. Mas a gente depende do resultado. Né? E os resultados a gente sabe, a gente vai comentar um pouquinho disso, que nós não estamos nadando de braçada. Mas, enfim. Então, vamos passar para um outro item, né, que é o item 9 da pauta, né, que é uma cláusula nova de prêmio assiduidade, onde a empresa pagará um bônus de assiduidade no valor de um salário mínimo vigente ao trabalhador que não faltar injustificadamente e não cometer infração de trânsito durante o período de 12 meses. Senhores, a gente não tem como conceder uma situação dessa, até porque o primeiro pensamento que nós temos é o seguinte, né? Nós vamos pagar um prêmio para o trabalhador cumprir a obrigação dele, que é não faltar ao trabalho. Isso já está no salário dele. Não, tá, Marcelo. Mas aí é um trabalhador bom, que não falta, que não dá problema. O cara trabalha o ano todo na maior alegria do mundo, o cara defende a empresa. Ele está cumprindo o contrato dele, presidente. É obrigação a gente de trabalhar todos os dias. Eu esqueci de fazer o registro. O Marco Dejano viajou essa semana para a Venda. Né? Teve um problemãozinho de malária, mas está tudo tranquilo. Que veio fazer o transplante do rim. Está tudo tranquilo com ele. Ficou com a gente 45 dias. Vai ficar retornando de 15 em 15 dias. Mas, Deus esteve na frente de tudo. E também essa amizade boa. Os amigos estiveram na frente também, tá bom? Vou deixar isso aí registrado.
Então, presidente, voltando aqui, ó, prêmio Mas assiduidade... na metade, aí pelo menos na metade. Não Uma tem... vezinha, uma vezinha no ano, Marcelo. Presidente, é assim, olha, vocês precisam entender... 12 meses. Milton, ajuda nós aí, meu. Tu sabe que tem muito motorista bom na margem, meu, que não falta. Presidente, deixa eu... Me ouve só um minutinho, por gentileza. Nós já temos um prêmio implantado onde a pessoa que ele não falta, que ele tem a direção adequada, o consumo de combustível. Para vocês terem uma ideia, se a gente for pegar a média do mês de janeiro de 2025 até o mês de outubro, né, que novembro ainda a gente está fechando, né, nós temos uma média de premiação, né, que é o prêmio que eles já recebem, além do salário, além de tudo, né, tem uma premiação onde 81% dos nossos motoristas receberam essa premiação durante esse ano. Numa média de valor de quase R$ 850 mensais, de prêmio. Então, quer dizer, ele é muito acima desse salário mínimo que está sendo pedido. Né? E é o cara que não falta, o cara que tem uma constância na direção, né? Que está ajudando a economizar combustível, economizar pneu. Né? Então, tudo isso já está dentro de uma premiação que já vem sendo paga há bastante tempo, que nós já tratamos aqui, inclusive, durante esse período, a gente tinha implementado a política de premiação, depois fizemos melhorias, e hoje a gente está com uma média em torno de R$ 850 de premiação, e mais de 81% dos nossos motoristas da frota de Vilhena receberam este prêmio em algum momento nesse mês. Ah, são todos os meses? Não. Tem mês que o cara não... Você colocou que não tinha conhecimento que ele estava Mas não é todo mês, não, Marcelo. É só uma vez, por 12 meses. Não é só uma vez, não. O senhor está falando coisa sem saber. Não é, Silvio, é só uma vez? Não, o que é a coisa nova aqui, ó. A da gente é de 12 em 12 meses. O seu, ele é mensal. É todo Né? mês, Que é né, Marcelo? o dele Todo mês tem. Todo mês tem. Só que Depois tem o seu curso de prêmio, né? é todo mês. Aqui ele estava falando do que a gente colocou aqui. Mas aí a gente poderia trazer para dentro do acordo coletivo, para quando o Estadão falasse, não, já tem dentro do acordo. Mas já tem isso no acordo. Então, tem uma cláusula lá de premiação. Que é aquela participação do lucro, né? Não. Participação do lucro nem está no nosso acordo, é uma outra coisa. Acordo de PPR, presidente, é outra coisa, não está aqui dentro em discussão. Então vamos para a nova, já que você entrou. Oi? Tem emendas. Sim. É a cláusula quinta, né? Sim. Cláusula quinta, está aqui. Desde o do nosso primeiro acordo, a gente já colocou premiação. É que a gente, no início, naquele primeiro ano, ainda não tinha operação. Mas depois, né, de 2020 para cá, nós implementamos. Segurança, limitador de velocidade, baixo consumo, conservação do veículo, coisas similares. Tá aqui. Esse aqui é todo mês, né? Todos os meses. Marcelo, e esse auxílio de transporte aqui, que é a 10? Tá, então o prêmio assiduidade a gente não tem como, porque a gente já tem uma premiação. O auxílio transporte, R$ 400 de auxílio transporte. Não temos condições de fazer isso, a gente sabe que é para quem está na base, mas assim, presidente, quando a gente fala em implementar algum benefício, a gente só implementa um benefício na margem se a gente conseguir disponibilizar para todos os colaboradores. Hoje são mais de 10 mil colaboradores na empresa. Então, se eu der R$ 1 para um colaborador numa unidade X, o da unidade Y, se for 1.000 funcionários, eu também tenho que dar R$ 1, né? Porque não adianta a gente privilegiar uma única unidade e outras não, quando a gente fala de benefícios. E a gente não tem condições de implementar um auxílio transporte. Então, vamos fazer assim, vamos colocar metade? Não tem condições de implementar R$ 1 de auxílio transporte. Infelizmente, não temos. Né? Eu queria até dizer o seguinte, né? Já antecipar, né? Quando a gente fala de resultado. Né? Nós não estamos com um resultado que a gente possa estar aumentando os nossos custos, presidente.
A gente está numa situação econômica extremamente difícil. E não é só a margem, é o país. A confiança do empresário está muito baixa, os juros estão muito altos, né? E isso tem refletido no quê? No resultado da empresa. E para a gente conceder alguma coisa, se a gente não tiver resultado, se não tiver dinheiro, como é que você concede? Vamos colocar pelo menos 150 aí, Fábio. Não tem, não. É assim, a proposta da empresa, para a gente resumir, presidente, auxílio transporte, a empresa não tem condições de conceder nada. Meu Deus, então tá difícil demais da conta. Tá difícil, porque só tem pedido de aumento. E essas passagens aí, como é que... Tem limitações, gente. Hein, Marcelo, e essas passagens aí do eixo da BR? A mesma coisa. Esse na passagem, presidente, eu vou dizer claramente, isso para mim é um tiro no pé, porque sabe o que leva a empresa a fazer? A evitar contratar motoristas de fora. Porque na hora de contratar, o motorista está ciente, está tudo bem, e para ele está ótimo. A hora que ele entrou, aí ele já vem reivindicar, mas aí eu quero passagem porque tá difícil e tudo mais. A gente sabe, a gente entende, só que a empresa não tem condições de arcar com isso. Né? Então, o que vai acontecer? Cada vez mais a empresa vai evitar de contratar motorista de outras cidades. Né? Mas não vai conseguir contratar motoristas da localidade e tudo mais? Vai ficar caminhão parado, presidente, infelizmente. Já entrou, eu falei lá com ela agora. Para ele mostrar a cara dele. Bota o rosto aí, Edinaldo, para a gente registrar, por favor. Abra a câmera. Então, vamos ver se a gente avança em alguma causa dessa que a gente colocou, que é a necessidade da gente. Por exemplo, agora tem um agora que pode ajudar nós. Né? Tem um agora que... presidente, mas essa essa taxa da CNH... mesma coisa. Esse daí, o que a gente pode, o que a gente pode estar fazendo um compromisso aqui nesta reunião é do seguinte, dessa questão dos cursos profissionalizantes. O SEST já tem isso, o que a gente pode é estar procurando o SEST mais uma vez para intensificar essa questão de cursos profissionalizantes. Mas aí é para aquele que quer. Aí a pergunta que eu faço, todos os nossos motoristas querem os cursos profissionalizantes? Eu tenho dúvida, eu não tenho essa resposta. Mas nós que é profissional, nós achamos que tem tudo isso. Por isso que a gente trouxe a Senac Vilhena, Porto Velho, que veio aí para a gente entrar no artigo 612 do INSS, para que a gente tenha resposta. Por exemplo, aqui nós estamos trabalhando para que venha ter o mesmo processo que teve em 2016, as trocas da CNH da categoria, e a primeira CNH, que foi tudo gratuitamente, foi quase 2.000 que foi feita aqui em Porto Velho. Precisamos fazer isso, por isso que a gente colocou um simulador aqui para qualificar a gente, porque está sem motorista, não tem motorista na praça. E vai ficar cada vez mais escasso, né? Aqui eu estou precisando aqui para Marquise, 20 motoristas não tem. Estou precisando mais 6 motoristas para Gontijo, não tem. Aí o Catu está pedindo 150 motoristas. Então, assim, é uma adequação de quê? De piso. Nós temos que ter consciência que tem que ter piso. Não é que não tem o motorista, você está botando piso. Quando você faz de comissão, você segura o trabalhador. Mas quando faz piso sem a comissão, aí fica difícil para a gente. Então, assim, a gente migra para os grãos, dos passageiros, e vice-versa. Então, a gente tem que fazer um trabalho de erguer esse piso. Essa é a preocupação da gente. Para que os motoristas voltem. Ok, assim. Eu estava falando aqui agora com o Marcelo sobre o PPR. Ele chegou aqui dia 19, ele não foi colocado na pauta, mas ele já está dentro do acordo, e varia de ano para ano. Às vezes ela está 5, às vezes ela pode ir para 10, pode vir para 5, ela varia. Está dentro da causa, que é a causa 15ª, né, Sabrina? É a 5ª. Não, ela é a 5ª, é aquela do auxílio. Essa eu estou caçando ela aqui, eu só achei ela aqui. Então, assim, Marcelo, dá só uma explicaçãozinha mais aí sobre aquela PPLR, que é a participação no lucro. Todo ano tem uma reunião que a gente chama o motorista, senta,
a empresa chama o sindicato e chama os motoristas, né, das bases, né, do Mato Grosso, que estão aqui de Rondônia, e é discutido todo ano, e tem essa discussão com a gente. Ok, mas é assim, né? Esse daí, presidente, é aquele acordo do programa de participação nos resultados que nós fechamos lá no final de 2024, e ele vale para esse ano de 2025 e 2026. Então, a vigência dele é até 31 de dezembro de 2026. Então, quer dizer, nós temos garantido que, em a empresa tendo o resultado, nesse ano de 2025, a gente recebe PPR lá em abril de 2026. Aí, durante janeiro de 26 a 31 de dezembro, a empresa tendo o resultado, a gente tem garantido que a gente vai receber o PPR lá em abril de 2027. Então, esse acordo já está fechado, já está assinado, o senhor participou, tem representante da frota que foi eleito e participou também da reunião, e ele é assim, né? Só para fazer um resumo, o que consta lá nesse documento. A empresa está disponibilizando 6% do resultado dela para distribuir para os trabalhadores que tiverem direito ao recebimento. Então, é 6% do resultado. Então, se eu tiver um resultado de 1.000, é 6% de 1.000. Se eu tiver um resultado de 1 milhão, é 6% de 1 milhão. Então, o que vai determinar o aumento ou a redução do PPR é o resultado da empresa. E como que está o resultado da empresa em 2025? Nós não podemos saber, né? Não dá para dizer quanto que vai ser o PPR de nenhum dos 10 mil trabalhadores da AMAGE. Por quê? Porque precisa esperar fechar 31 de dezembro desse ano, fazer todo o balanço, né, que ele é auditado, etc., da forma como está lá no documento. E aí a gente vai ter o resultado. Então, é uma discussão que não adianta a gente ter aqui no acordo coletivo de trabalho, porque não vai resolver nada. A gente não vai aumentar PPR. Não, mas o caso que eu entendi é que 6%, ele chegou hoje, porque tem o WhatsApp do sindicato e tem um e-mail para mandar para o sindicato. Se mandar para diretor, não é para mandar nada em telefone de diretor. Manda tudo para o sindicato, cai na mesa para te estudar. Não, o diretor tem outros compromissos, outras coisas, não vai. Mas o que o colega fala é que ele queria que fosse de 6% para 30%. Eu queria ganhar na Mega Sena hoje sozinho. Eu gostaria, mas querer é uma coisa, né? Poder é outra. Imagina se eu chegar para o acionista da empresa e falar: hoje você está pegando 6% do dinheiro que você ganhou, né? Mas os trabalhadores não querem mais, eles querem 30%. O que o dono da empresa vai dizer? O que eu quero deixar para o colega que fez a reunião no dia 13, e hoje foi que chegou aqui na minha mesa, porque tudo vai aqui para a presença do sindicato e para a administração, para a gente discutir. Então, eu vim saber disso hoje. A pauta de reivindicação fechada, mas ela já existe dentro do acordo. Mas já existe que é 6%. Todos os anos a empresa chama o sindicato... É 6% do resultado, né? Do resultado, sim, do resultado. Que está dentro do acordo coletivo. Então... Contribuir aqui para explicar, né? Mais ou menos assim, vou citar aqui um exemplo que não tem nada a ver com a empresa, mas, digamos assim, a empresa chega lá, faz apura o resultado daquele ano, se houver resultado positivo, né? Então, vamos supor lá que a empresa teve R$1.000 de lucro. Então, 6% desses R$1.000 ela vai dividir entre os trabalhadores. Perfeito? É mais ou menos uma conta assim de fazer. Acontece. No dia 25. Porque às vezes o trabalhador. No dia 25 eu recebo 26. Aumenta para 10 aí, Marcelo. É só porque às vezes o trabalhador fica 6% do meu salário, 6% de não sei o quê. Não. Aumenta para 10 esse ano. Pega o resultado da empresa. Antônio, só um instantinho, Antônio. Só um instante. Se a gente falar forma um em cima do outro, ninguém vai entender nada. A gente pega o resultado da empresa, a empresa destina 6% para dividir como participação nos lucros dos trabalhadores, tá? E aí é dividido entre os trabalhadores que são ativados na empresa. É só isso para ficar claro, porque às vezes para não existir confusão. Exatamente. Se faz em 25 para receber em 26. Faz em 27 para receber em 27. Bota de 26 vai receber em 27 aí para 10, Marcelo. Seu Antônio, o senhor precisa entender o seguinte: esse acordo ele foi assinado em novembro de 2024 e ele vale para o ano de 2025 e o ano de 2026. E nós não pretendemos alterar isso agora.
Já está pelos 2 anos. É que assim, seu Antônio... Isso, ano que vem não discute isso, Edinaldo. Já está amarrado para 2 anos, Edinaldo. Não tem nem como discutir isso, porque nós estamos dentro do prazo de validade do acordo que foi estabelecida essa questão. Isso aí vai ter que ser para o ano que vem, novamente discutindo isso, entendeu? Marcelo, então, outra coisa, ó, aqui tem uma taxa negocial que a gente faz todo ano, que é a participação que a gente participa dos acordos e convenções coletivas. Essa taxa, esse ano, nós não vamos cobrar ela. Por quê? Porque há muitos descontentamentos dos trabalhadores e falam coisas que não é real, né? E um falacioso. Inclusive, um que fez uma denúncia que ele é da manutenção, dizendo que não tinha conhecimento nenhum dos acordos. Nós notificamos, estou deixando que é tudo registrado, tudo gravado, né? Eu falei para o Ministério Público, todos eles são notificados. Porém, os que contribuem com a taxa assistencial são os motoristas. Nós não temos nenhum da manutenção, só que nós nunca deixou na mão. Quando a gente vai negociar, negocia por todos eles. Aí entra essa taxa negocial. Aí, quando acontece qualquer coisa, eu vou falar para o Milton, que ele que liga para mim, e nós temos atendido esse pessoal. Com o quê? Com transplante de rim, que foi o caso desse outro, com câncer que vem para cá, que são esses pessoal que não são contribuintes da gente. Então, nós não temos por obrigação nenhuma, de atender. Nós temos a obrigação de atender quem contribui. E nós temos feito isso. Porém, esse ano, eu quero deixar, vou mandar para o Ministério Público, que a gente não cobrou, e quer deixar bem. Não, você é obrigado. Não, nós não somos obrigados. Nós somos obrigados a atender quem contribui. É muitos que vêm e que mandam a família. Às vezes, o motorista não vem, que é os que são afiliados, manda a família, a gente atende. Porém, quando você chega no meio deles, ele não fala, não, mandei minha mãe, mandei meu tio, eu fiz aquilo outro. Fica quieto, você pega, rouba, é ladrão, é não sei o quê. É onde a gente entra na justiça com qualquer um que fala isso. Falou, não tem esse negócio, não tem perdão comigo, não. Então, esse ano, doutor Vinícius, nós vamos tirar essa causa, dessa taxa. Mas qual cláusula da Silva? Não estou entendendo. É a cláusula de... A taxa da negociação. Negocial. A taxa negocial. Que é uma vez no ano. Que é uma vez no ano. Perfeito. Quem paga aquela Não, mas taxa? aquele caso que o que você está falando, aquele caso do rapaz que denunciou no Ministério Sim. Público e que foi feita lá a devolução para ele da quantia. Que aí devolver o que ele disse que não tem conhecimento. É nesse sentido que eu estou falando. Agora, aqueles que contribuem, tem 2%, fica deles contribuir ou não, nós vamos atender eles. Vamos dar toda a assistência que vem aqui dentro, nós vamos atender eles. Eles vão pagar essa taxa de 2%, um alojamento, um médico, vem aqui dentro, eles vão fazer tudo. Atender a família deles também. Mas nesse caso desse rapaz aí, da Silva, eu acho o seguinte, eu acho que ele acabou que agiu aí um pouco de má fé. Por quê? Porque o que acontece? Quando ele fez a carta de oposição e o sindicato comunicou à empresa dessa oposição dele, já tinha sido fechada a folha da margem, não dava mais para retornar aquele lançamento, entendeu? E, posteriormente, isso foi devolvido o valor para ele. Então, assim, eu não sei qual foi a indignação que levou ele a denunciar no Ministério Público, sinceramente. Mas isso tudo já foi apresentado. Não, eu só queria deixar registrar aqui, porque quando o cara diz assim, eu não sei, a gente vai lá, briga, a gente vai, manda para o cara dizer que não sabe que o sindicato existe, que nunca viu, sabe? Então, assim, não vamos evitar isso aí. Eu queria deixar esse registro. Tá bom? Da Silva e doutor Marcos, né? Infelizmente, nós sabemos o que motivou, né, ele a fazer um negócio desse, porque as pessoas, lamentavelmente, elas só querem os direitos. Sim. E o sindicato está sendo prejudicado por isso, porque as pessoas só querem direitos, só querem receber. Na hora da responsabilidade, não tem. Né? Então é assim, né? Isso aqui, vocês me perdoem, né, mas é um desabafo meu que isso está incrustado em toda a nossa sociedade. As pessoas só acham que têm direitos. Né? E só pedindo, só querendo, e achando que todo mundo tem obrigação de só dar, aí chega na hora dele contribuir, ele não quer. Aí ele faz um negócio desse. Um pensamento que eu tenho, Marcelo, há muito tempo já, era que a gente pudesse firmar acordo ou convenção coletiva de trabalho para beneficiar exclusivamente quem é associado ao sindicato. Só que, infelizmente, na seara
do Poder Judiciário, eles não entendem dessa forma, né? Exatamente. Bom, você não quer contribuir? Não tem problema, você não vai contribuir, não vai ser beneficiado. Ah, mas aí meu reajuste, você negocia diretamente com a empresa, né? Perfeito. E eu, particularmente, doutor, eu concordo com o senhor. É. Se a gente pudesse fazer isso, eu seria, né, o primeiro a dizer, ó, eu estou de acordo. Porque se o sindicato não presta, se o sindicato não tem valor, se a atividade que o sindicato presta em favor deles não tem validade, então não tem porquê, né? É bem isso mesmo. Né? Mas tem essa limitação. E para encerrar, Marcelo, nós estivemos lá em São Paulo e recebemos o título do melhor sindicato do país. Nós temos um sindicato organizado, um dos melhores acordos é com a gente aqui dentro, somos reconhecidos por tudo e por todos, menos pelos trabalhadores, que, sabe, faz com que a gente fique sentido de uma forma, né, que se passa aqui, que não visita, que nunca vira a gente, que nunca conversou e que desce o porrete na gente. Não sabe nem quem é a gente. Nunca viu a gente. Mas é assim, Silva, a gente não pode generalizar também, é por alguns. Mas, óbvio, mas pode ligar de madrugada, viu, meu? Também não. Pode ligar, porque eu vi que liga de madrugada, quando adoece, meia-noite, feriado, ele liga para mim, nasceu, você corre aí dentro. Pode ligar, se eu estou mandando um desabafo, eu vou atender. Porque você, às vezes, fala, Milton não faz porra nenhuma, mas eu ligo para ele 3 horas da manhã, vou pedir aqui perdão na frente deles aqui, às horas que eu ligo para te perturbando. Milton, vem isso aí, Milton, o cara está lá dentro, Milton. E os caras, não, o sindicato não está fazendo nada. E eu estou aí perturbando o Milton no horário de almoço, de madrugada, de domingo. Ele só escapa de mim dia de sábado, porque eu estou na igreja. Dia de sábado ele escapa, mas do resto, eu tenho metido pé nesse Milton. Desculpa aí, Milton. É porque faz parte, viu? Aí, Marcelo, com essa estava tão boa, a taxa negocial, agora tem um ano N. Agora, esse ano é para fazer tempo de serviço na empresa, de 5%. Quase todas as empresas dão isso para nós. Não estamos de acordo, presidente. Não vamos conseguir fazer isso. Né? Não, mas não precisa dar os 5, não. G3. Não tem condição de dar nada. A empresa ela tem uma política de remuneração. Né? E aí, é lógico, o motorista, né, ele é o piso que a gente negocia aqui, mas todos os outros demais colaboradores, a gente aplica a política de remuneração da empresa, como a gente vem sempre fazendo, né, para reajustes de mérito, para promoções, né, e a empresa entende o seguinte, que não é o tempo de serviço que tem que determinar reajuste salarial. Né? O serviço público pode ter esse tipo de situação, mas na AMAGE a gente não consegue acatar isso, né, e não tem condições, né, de conceder esse anuente. Eu vou deixar em aberto aí para você pensar aí. Não, já vamos deixar em aberto. Empresa, né, até o nosso pedido de constar isso em ata, que a nossa proposta é não atender essa situação. A gente não tem condições de atender essa reivindicação. Então, vamos deixar em aberto isso aí. Pense bem, isso aí, iniciativa. Por exemplo, eu estou na Contígio há 30 anos, eu só via pulando de galho em galho. Com esse incentivo desse ano N, a gente parou, eu tenho 30 anos de empresa Contígio. Vamos deixar em aberto, né? Da nossa parte, a nossa proposta é dizer que a gente não tem condições de conceder nenhum reajuste de anuênio, nem 0,5%. Ei, que o Marcelo está com a mão fechada. Mas é assim, ó, mas, senhor Augusto, muito, Marcelo. Vamos passar agora, porque a gente já de passou todas essas cláusulas, e a 14ª é de não alterar as demais cláusulas, estamos de acordo, ok. É assim, aí a gente resta aqui as cláusulas econômicas, que é reajuste, vale alimentação, refeição, e essas situações, diária para viagem. Ah, mas antes tem as questões da duração e controle de jornada de trabalho. Tem essas outras duas, que, na realidade, isso, né, gente, foi o grande objeto da nossa discussão no ano passado, que fomos fechar, né, o ano passado não, desculpa, esse ano, que fomos fechar lá no mês de junho, julho, o acordo, né, por conta dessa questão da jornada. Tá? É assim, a questão, em primeiro lugar, de horas extras. Está sendo reivindicado passar as horas extras de 50% para 70%. Não temos condições de arcar com uma situação dessa. Tá? Infelizmente,
né? Não tem de onde tirar, né? Não se sustenta isso no nosso custo, tá? E a outra situação que eu considero ainda mais grave, em relação ao período de carregamento e descarregamento, esse deverá ser computado na jornada de trabalho conforme estabelecido na ADI 5322. Esse foi um dos principais itens que a gente, né, levamos quantas e quantas reuniões discutindo, né? A proposta da empresa é manter da forma como está. Isso trouxe um equilíbrio que a gente estava precisando, né? Porque o desequilíbrio do ano de 2024, que a gente discutiu muito com todos os senhores, né? Com a assinatura do acordo, a gente conseguiu voltar esse equilíbrio. E um ponto importante, tá, gente? Nós voltamos lá com a indenização de 80% da hora desse período, né? Tinha um receio muito grande de como que ficaria a remuneração do trabalhador, que ia cair essa remuneração, e eu posso dizer para os senhores que a remuneração não caiu, ela se manteve. Reduziu as horas extras? Sim, mas com o pagamento desse período, teve o equilíbrio. E com os reajustes que nós fizemos no último acordo, né, a remuneração do motorista, ela não caiu, ela se manteve, ela está praticamente 0 a 0. Tá? Então, assim, gente, a proposta da empresa, não temos condições de aumentar a hora extra para 70%, e a solicitação da empresa é permanecer o período de carregamento e descarregamento como está vigente atualmente. O item 6, dentro dessa mesma cláusula de duração e controle da jornada, né, do parágrafo, para os trabalhadores que, por exigência da empresa, permanecerem mais de 60 dias trabalhando fora de sua base domicílio, serão assegurados, além do direito do gozo de 4 dias de folga, mais 3 dias de baixada. O que são 3 dias de baixada? Eu não entendo isso. Vou explicar para vocês. Isso aqui nós tínhamos dentro das usinas, era assim. Eu tinha 4 folgas normal, mas se eu ficasse, né, fora do meu local de trabalho, além de eu ter as 4 folgas, eu ainda pegava mais 3 folgas em casa. Porque assim, houve muita reclamação do trabalhador que está em Roraima e estava fora, né? Assim, nós estamos folgando aqui, nós não estamos folgando em casa, né? Essa folga de lazer. Aí foi que a gente entrou isso aí, ó. Por exemplo, a empresa chama, o cara ficou 90 dias. Vamos supor que ele pegou lá 3 folgas lá durante o mês. Ficou uma para ele tirar em casa, como manda a lei. Além dessa uma, a gente daria para ele mais 3 folgas para ele ficar com a família dele. E esse prêmio que a empresa deu, que a gente não sabia da outra vez. Mas nem sabia disso aí. Eu até liguei para o Milton, veio isso aí para mim, Milton. Os motoristas estão lá em Roraima, lá, estão fazendo umas perguntas para mim, eu fiquei sem saber responder. Aí conversei com o Milton, acordei lá umas 2 vezes de madrugada. Acordei não, porque a gente não consegue dormir, né, Milton? Cochila. O telefone toca. Aí eu queria saber se dava para fazer esse incremento, porque se eles vão ficar 90 dias lá, Marcelo. É assim, o porquê que aconteceu essa situação dessa operação, né? Foram as circunstâncias, né? A gente discutiu muito isso, né? A circunstância viu que não tinha rio para navegar, né, no corredor Madeira Amazonas, tivemos que inventar uma outra operação, até para manter os empregos e manter a operação, né? Porque se não tem operação, né, para que você vai ter trabalhador? Então, conseguimos montar uma operação lá em Roraima, né? Convidamos verificar aqueles motoristas que voluntariamente gostariam de atender a essa operação. Então, não foi nenhuma imposição da empresa, e muitos se disponibilizaram, né? E os senhores devem se lembrar que, ao final dessa operação, quando ela terminou lá, que foi, eu não me lembro, Milton, quando que terminou, foi início desse ano, não me lembro exatamente. O que a empresa fez? Né? Fez uma gratificação para esses motoristas, que não estava escrito em lugar nenhum, não tinha combinado, não tinha prometido nada. Mas ela falou, olha, é justo porque eles, né, foram, se dispuseram aí, se dispuseram a ajudar, ficaram longe de casa por esse período, vamos pagar uma premiação. E assim foi pago.
O senhor deve se lembrar disso, presidente. Não lembro, e inclusive repetiu esse ano, por isso que os trabalhadores, quando entram em contato, aí a gente vamos para fazer esse trabalho junto com eles. Então, levantou a mão aí, o Milton. Milton. Milton, posso falar, Milton? Só uma contribuição sobre esse ponto aí, né, Marcelo, que eu acho que é importante reforçar também. Vale lembrar que dessa demanda, inclusive, que a gente discutiu no passado, originou o pagamento da diária de lazer, que a empresa flexibilizou isso justamente olhando essa situação de colaboradores que folgaram fora para que recebessem a diária de lazer. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Sr. Silva, com relação à reclamação, realmente, a gente conversou várias vezes e algumas reclamações que vieram, mas a gente tem que pensar o seguinte também. A gente está falando hoje de 60, 70 motoristas que estão lá hoje. Nem todos têm interesse de quando volta, ficar mais 4, 5 dias em casa, porque isso impacta na remuneração deles também. Porque é 4, 5 dias que eles deixam de fazer hora extra, de fazer diária, e a empresa, isso aí eu posso garantir, o prêmio, isso, e a empresa e os gestores, eles costumam ser bem flexíveis com essa situação. A gente teve vários casos já de colaboradores que voltaram aqui da Operação Roraima agora recente, e conversaram com o gestor e falaram, olha, por mais que eles não tivessem folga, eu preciso de 3, 4 dias para resolver problemas particulares, etc., e foi concedido. Então, a empresa tem sido flexível com isso. Então, eu lhe asseguro, essas queixas houveram mesmo, a gente conversou várias vezes sobre isso, mas, assim, um volume bem pequeno frente à quantidade de motoristas que a gente tem lá. E a gente tem sido bem flexível com isso. Então, todos os motoristas que têm utilizado do diálogo, chegado aqui, solicitado, olha, preciso de 2 dias, 3 dias, a empresa tem tranquilamente flexibilizado. Porque quando eles pedem, a gente vai para a apuração e vai para a prática para ter argumento com eles. Já foi falado isso aqui, só que aí a empresa diz que fica liberado para vocês folgar ou não. Eu sei que tem motorista que não gosta de folgar. Eu sei que tem motorista que gosta de trabalhar os 30 dias. Mas tem motorista que gosta de folgar os 8 dias. Por isso que a gente entra nessa mediação. Mas, quanto foi que foi o pleno ano passado? Ele vai ter novamente essa gratificação para eles? A quantidade? É para quando eles conversar com a gente ter argumento, dizer, olha, a gente conversou sobre essa situação. Depende da Silva. Assim, ano passado, a empresa decidiu por pagar o prêmio porque não existia o pagamento da diária de lazer. Então, a gente já parte daí, né? A gente não existia esse benefício extra que a gente concedeu esse ano. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, hoje a gente não consegue ter uma definição porque a gente vai precisar ponderar, finalizar a operação e entender o quanto de retorno deu. Porque, a princípio, como o Marcelo falou, a gente direciona os caminhões para lá para não deixar parado, para não gerar prejuízo para a empresa, porque senão os caminhões estariam aqui sem demanda parada e aí a gente teria que pensar em até cortar pessoas e por aí vai, tá? Então, para manter o negócio de pé. A partir daí, dependendo do balanço da operação, aí a gente vai entender o que é que pode ser feito ou não. Então, não dá para fazer um compromisso agora. O compromisso que foi feito lá atrás, para minimamente, né, garantir, dar um reforço para essas pessoas que foram, se disponibilizaram, foi a diária de lazer e a gente está pagando na íntegra, tá? Hoje, no momento, não tem como cortar nós motoristas, porque a soja está todo vapor. O agro cresce aqui numa velocidade muito grande. Isso a gente está andando aqui, né, por realidade, por mais que a gente anda sair tudo, né? A gente está vendo que cresceu muito. Nós estamos lutando, tá? E eu vou falar isso daqui a pouquinho, tá? Mas é assim. A gente tem acompanhado. Agora, o que a gente quer é só puxar mais um pouquinho, né, para nós, motoristas. Né? Se tem, por exemplo, eles falam assim, será que não tinha como essa diária de lazer, deveria receber esse dinheiro, pagar um hotel para a gente descansar melhor? Eu vou conversar lá com o pessoal para ver se tem hotel. Silva, sabe por que não tem uma situação dessa? É o seguinte, né? Em todas as localidades onde a gente tem motorista operando, a gente teria um hotel onde conseguiria pagar um hotel? Não. Nem todas as localidades têm. E aí a gente volta naquilo. Para uns vai ter e para outros não. Você acha que qual que seria o nível de reclamação para aqueles que não conseguirem atender uma situação dessa? Agora, a diária de lazer, a gente consegue pagar para todos. E foi uma conquista, né, que foi alcançada no acordo passado, que ela não existia. Né? E foi ela também que ajudou a equilibrar a remuneração dos motoristas. E é assim, ó, nós não temos condições de acatar esse item 6 da pauta, tá?
Vai dizer, mas isso daqui a pouco o motorista tiver uma outra operação Roraima, o motorista não quiser ir. Não tem problema nenhum. Né? A empresa não obriga nenhum motorista a operar fora da base. Por isso Então, se tiver uma necessidade de uma operação Roraima, por exemplo, e não tiver nenhum motorista que queira ir de forma voluntária, nós vamos contratar motorista para fazer isso. Exato, mas nós vamos contratar, porque o que não pode ficar parado. Marcelo, mas quando dá um aumento aqui bom, nas diárias, o motorista vai. Isso aqui está fácil de resolver. É só a gente aumentar essa diária aqui. Então, vamos falar agora dessas cláusulas econômicas, presidente. É assim, acho que é muito importante. Marcelo, só para fim de registro aqui. Então, em relação ao item 6 aqui, só porque eu estou fazendo já os apontamentos na ata para ele tentando agilizar. Sim. Tá? Ao item 6, a empresa informa que não tem possibilidade de atendimento, né? Aí é só a justificativa que eu acabei que não captei aqui. A mesa é econômica ou porque a empresa já remunera isso através de... Não é... Só para entender. É assim, doutor. A questão é o seguinte, né? A questão de folgas para os motoristas que ficam fora da base nesse período que está sendo citado aqui é o que o Milton falou. Existe uma flexibilidade para aquele que quer essas folgas. Né? Porque ele precisa, às vezes, resolver um problema particular, precisa de uma consulta médica, uma consulta no dentista. Então, mas é aquela história. Nem todos os motoristas querem essas folgas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, para a gente oficializar isso, a gente teria que ter mais motoristas. Porque quem está de folga, o caminhão não pode ficar parado, a gente teria que contratar mais. E a gente não está tendo condição de contratar mais motoristas, de aumentar o quadro. Tá? E o terceiro ponto, que o Milton também chamou a atenção, nós implementamos a diária de lazer, ou seja, o dia que o cara está em folga fora da base dele, a gente está remunerando a diária dele, que antes não acontecia. E antes não acontecia isso. Então, a gente não tem condições de acatar da forma como está sendo reivindicado aqui. Ok? Posso dar sequência? Pode. Então vamos lá. Para a gente falar. Alguma coisa para a imagem, que você não trouxe nada até agora. Porque nessa diária. Presidente, se a gente. Deixa eu falar do resultado um pouquinho, para o senhor entender o porquê da nossa dificuldade. Esse ano de 2025, quando a gente fala da frota, a frota especificamente, tá? Não estou falando da margem inteira, estou falando da frota. O resultado da frota ele está positivo, tá? Só que ele está um pouco menos de 50% daquilo que tinha sido planejado. Então, quer dizer, nós fizemos uma previsão de resultado, ele está um pouco abaixo de 50% desse resultado almejado. E não vai ser agora, no mês de dezembro, que a gente vai conseguir reverter isso. Já se sabe isso. Então, quer dizer, o resultado ele vai ser positivo, mas não vai ser aquilo que a gente precisava para pagar as contas. Ele está 50%, abaixo de 50% do que a gente precisava. Tá? Ele está, se a gente for comparar com 2024, que nós tivemos prejuízo, os senhores devem se lembrar que a gente discutiu isso, né, no primeiro semestre inteiro, praticamente, a frota deu prejuízo ano passado, não teve resultado. Então, se a gente compara agora com o que está tendo, fala, conseguimos melhorar, mas não é aquilo que a gente tinha previsto. Então, quer dizer, é menos dinheiro em caixa. Tá? Quando a gente fala da margem inteira, nós tivemos uma excelente safra de soja, tivemos uma boa safra de milho e tivemos uma boa safra de algodão. O que foi colhido lá no início do ano e agora o fechamento com o algodão. Então, foi positivo. E se a gente comparar com os últimos 2 anos o que tinha acontecido no campo, graças a Deus, nós temos que comemorar o resultado. O grande problema, sabe o que está sendo? O mercado. Então, se os senhores forem verificar, o preço do algodão no mercado não está pagando o custo de produção. E quem dá o preço do algodão não é a margem, não é o produtor, é o mercado. Então, o preço do algodão caiu, a soja, com essa confusão de embargo para lá e para cá,
aí a China começou a comprar muito mais soja dos Estados Unidos para eles se alinharem, e a gente vai ficando para trás. E aí o preço vai caindo. Então, quer dizer, o resultado da AMAGE no ano de 2025 não está adequado. Né? E é assim, quando a gente fala do resultado, principalmente do PPR, que a gente já discutiu aqui, ele não é resultado da frota, resultado da fazenda A, da fazenda B ou da C. Ele é o resultado consolidado, é a somatória de todas as unidades da empresa. É um resultado único. Tá? Então, o resultado não está bom. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo na frota hoje, nós temos aí 100 caminhões que estão sendo vendidos. E eles não serão repostos. Já vendeu aí em torno de uns 15 caminhões, né, Milton? Isso aí, temos planejamento de vender 100, já vendemos 15. Dos 100 que está planejado vender, já foram vendidos 15, né? E está faltando esse tanto. Se alguém quiser comprar um caminhão, a AMAGE está vendendo, e eles não serão repostos. Por quê? Porque o resultado não está dando. Né? Os juros, da forma como está, você comprar um caminhão novo, tirar um caminhão novo, ele não está conseguindo pagar esses juros. A operação desse caminhão não está conseguindo pagar. Então, é aquilo que eu estava falando, né? A gente está correndo atrás e está tendo que fazer muito mais para tentar conseguir salvar alguma coisa. Então, como o senhor disse, né, presidente? Ah, mas a soja está... Sim, como eu falei, nós tivemos um bom resultado da safra, colhemos muita soja, conseguimos comprar muita soja, só que na hora de vender a coisa não está como a gente precisaria. Então, o resultado da empresa esse ano continua difícil. Se a gente olhar a situação macroeconômica do país, com esses juros altos, né, vai ver as notícias lá como que está a indústria. Né? Está um receio muito grande por conta de resultado. Então, o que a empresa precisa fazer? Ela não consegue aumentar o preço da soja, não consegue aumentar o preço do milho, não consegue aumentar o preço do algodão. E aí, por falar em milho, que eu tinha esquecido, né, vocês devem acompanhar as notícias do que acontece no agro, né, todo o milho, né, que foi colhido, grande parte está sendo disputado para as usinas de biodiesel. Então, ao invés de exportar em dólar, está ficando no mercado interno. Então, o rendimento cai também. Então, mais isso para ajudar. Né? Então, porque está abrindo fábrica de biodiesel para tudo quanto é lado. E aí disputa o quê? Disputa o milho que está sendo colhido. Tá? Então, essa situação. Então, quer dizer, o resultado desse ano ele está muito incerto. Então, como a gente não consegue aumentar o preço da soja, não consegue aumentar o preço do milho, não consegue aumentar o preço do frete, não consegue aumentar o preço do algodão, a gente só tem um caminho, é verificar o que a gente consegue internamente reduzir os nossos custos. É a mesma coisa dentro de casa. Se eu compro um óleo de soja lá a R$10 e a minha renda já não está dando mais, eu vou procurar um de 7, de 8. Né? Não tem outro caminho. Porque se eu continuar insistindo em comprar o 10, eu vou ter problemas. Né? Então, é só para citar um pequeno exemplo. Então, a situação não está, né, da forma como a gente gostaria. Né? Até hoje, vocês só ouviram, né, da AMAGE adquirindo caminhão, comprando caminhão, retirando caminhão. E agora a gente está com um caminhão à venda. E espero que nessa venda, que eu queria que não vendesse. E que nós também, presidente, vigiasse os motoristas que são muito bons. Tem motorista na margem aí com 8 anos, com 10 anos. Então, por que não chama ele para vender o caminhão para ele pagando com frete? Agora, essa turma fez. Tem muito motorista bom, viu, meu? Já que está se fazendo disso aí, fazer uma reunião com eles e perguntava, ó, vocês têm interesse em que é um motorista? Acabou aqui 8 anos, 10 anos. E a gente vai passar esse caminhão já com os fretes da empresa, garantido. Não, a gente não tem como garantir nada, não depende da gente, presidente. Não, tem. Não depende da gente. Mas tem muito fé. Eu te garanto que nós pega isso aí dá de conta. Dá de conta. Bom, é assim. Então, para a gente resumir e para o doutor Marcos anotar aí na ata, né? Qual que é a proposta da empresa para fazer o reajuste salarial, para fazer o reajuste do Vale Alimentação,
para fazer o reajuste do vale-refeição, o reajuste da diária de viagem e o reajuste da diária de lazer, que são esses 5 itens que faltam dentro dessa pauta, né? A empresa propõe o reajuste pelo INPC de janeiro a dezembro de 2025. Ele não está fechado ainda, né? Só temos divulgado até o mês de outubro, falta novembro e dezembro, né? Mas a proposta da empresa é fechar e reajustar todos esses itens que eu acabei de citar com 100% do INPC nesse período. Nós não temos, presidente, uma situação de que a economia está bombando, né, o resultado está muito bom, de falar em ganho real, porque o ganho real é quando a gente consegue ter, né, bons resultados. E esse ano a gente sabe que nós não vamos conseguir fechar com o resultado que a gente gostaria. Ele deu quanto? Deu 4,99, né? Não, não deu ainda. Não deu ainda. Tá bom, Vamos saber lá em janeiro de 26 que a gente vai saber quanto que fechou. Ô, seu Marcelo, Pois não. traz um ganho real para nós apresentar para o trabalhador. É assim, ó. É difícil, né? Porque é aquilo que eu falei, né? As pessoas só querem ganhar. Eu sei, mas aí estuda Só aí querem com pedir. a diretoria geral, aí traz um ganho real Mas para tu tá apresentar para o assim. trabalhador. Ó, eu vou resumir para vocês. Nós estamos lutando para manter os empregos. Na margem como um todo. Não estou falando só da frota, tá? Não estou falando só da frota. Mas não quer desempregado, não trabalhador. Então, Mas não quer. isso que Mas eu só tô que a gente quer experimentar um pouquinho, Marcelo, para a gente caminhar. Nós só experimenta um pouquinho. Se esticar a corda um pouquinho, não vai quebrar, não. Nós só queremos esticar a corda sem quebrar ela. Uma beirinha desses 50% de lucro que já deu. Vê o que você pode fazer para a gente não chegar com mão vazia com o trabalhador. A gente gostaria de poder, presidente, nesse momento, tá, né, sendo mais objetivo e dizer, olha, a gente gostaria de dar X% no reajuste salarial, aumentar o vale para X reais, mas nesse momento a gente não tem condições. Porque o agro, ele aparece aqui na mídia, batemos recorde, não sei o quê, o governador, agora Marcos Rocha, foi a maior recorde que bateu de soja, o trabalhador escuta e vê isso aí. Eles falam isso. E está correto, eu falei, nós temos produto. O Marco Rocha, o Marco Rogério, todo mundo aí dizendo aí, foi muito aumento do dia, o trabalhador escuta. O governador do Mato Grosso foi festa lá. Foi. Aí fica ruim para a gente, como sindicato, de negociar com o trabalhador. O cara veio oferecer isso aqui, os caras estavam falando a atração que deu tanto, nós estamos nesse beco sem saída. Gente, vocês me desculpem, se a gente for na onda do que político fala, nós vamos lá tudo morto. Tá? É assim, ó, produto tem produto, mas não tem preço. Você viu que o Marco Rocha disse que foi vender um produto, não sei para onde aí, desceu, botou aí, falando um monte de coisa, aí o trabalhador escuta. Ele está ali comendo ali, na hora do jornal, quando ele escuta, só, pô, melhorou, esse ano vai ter mais um aumentozinho bom e tal. Até eu, olhando aqui, eu estava dormindo e me acordei, quando o Marco Rocha estava falando. Vou fazer isso, eu estou botando a berra aqui de Ariquemes para sair lá em Guajará-Mirim, está tudo cheio de soja. Ele estava mostrando tudo isso aí. Mostrou aí. Não, presidente, está certo, porque tem produto. Eu estou dizendo que não tem produto. Tem soja, mas não tem preço. Marcelo, bota 8 aí para a gente apresentar para o trabalho. Estou caindo de 10 para 8. Nós estamos arrancando 2%. Eu nem falei com os trabalhadores. Presidente, nós estamos com o INPC até o mês de outubro de 3,65%. Ele deve fechar em 4,6%, 4,7% no máximo, porque o governo está segurando o máximo esses índices para ficar no centro da meta dele. A gente sabe quando a gente vai no supermercado, não está isso, quando vai no posto de gasolina, não está isso, né? Quando vai na farmácia, não está isso. Mas é o que a gente tem, infelizmente. A gente gostaria que fosse diferente? Não tenha dúvida. Né? Em várias outras negociações que os senhores participaram, que os senhores assinaram um acordo, né? O quanto que a gente conseguiu evoluir, Sim, né? O quanto a gente conseguiu aumentar. Pelos economistas da margem. Como é que é? Eu não entendi.
Esse NPC não é calculado pelos economistas da Mais, né? Não. Não, é os economistas do IBGE. O que eu vou fazer? Você sabe que aqui a gente faz aproximadamente 60 acordos e 6 convenções coletivas. Então, todas elas, a gente pegou 2% de ganho reais. Nós Bens a conseguimos. Deus. Né? A exceção do lixo, que o lixo aqui, nós pegamos um que teve umas brigas aqui. O lixo aqui, nós pegamos um aumento aqui de 40%. Mas a nossa realidade... Né, não, eu sei, eu só estou dizendo assim na geral. Eu sei que a realidade do lixo é um, da soja é outro, do combustível é outro, da locadora é outro. Eu só estou dizendo que a gente avançou bem e a gente queria avançar mais um pouquinho no agro. O agro é o agro. O agro é o agro. Né? Quando você fala no agro, todo mundo corre. Aí a gente não pegar um ganho real, Marcelo. As propagandas do agro é muito pesada na televisão. Né? Quando você fala no agro, meu Deus do céu, é uma coisa... E o momento é na BR. E o que mais tem a propaganda do agro aí nas televisões. Não... Vê se você ouvir tomar uma coisinha, para mim chegar perto do trabalhador, senão o trabalhador não vai querer nem ouvir nós. Bom, a proposta da empresa, presidente, neste momento, é essa que eu passei, que o doutor Marcos certamente já anotou. Né? Eu não tenho aqui... Nós vamos fazer mais de uma reunião para a gente conversar com os trabalhadores e apresentar em votação. Vai mudar da reunião? A minha sugestão, presidente, é o seguinte, né? A gente aguardar o fechamento pelo menos do mês de novembro do INPC para ver como que ele fica. E a gente já tem mais um mês e começa a ter um número mais próximo do que deve fechar para a gente reavaliar essa situação. E aí a gente marca uma nova reunião. Dia 13 de dezembro? Por exemplo, Dia 13 de dezembro já está de novembro, né? Ela tem o dia 10. Dia 10 do 12. Tem dia 3 do 12, dia 10 do 12. Não, mas dia 3 ele vai ser divulgado lá pelo dia 10, 11 de dezembro. Pois é, mas aqui dia 10. Aí ela fica para outra, mas chamava outra. Então vamos colocar ela para o dia 13, vai ser quando? Cadê o jogo? 40. Vê, doutor, que dia vai ser dia 13? Que dia vai ser dia 13? 13 é sábado. Sábado? 13 de dezembro é um sábado. Bota 16 na segunda? Tem que ser na segunda, viu, mano? Foi na sexta ou na segunda. Então, da Silva, mas veja só. Mas aí, provavelmente, a gente só vai ter só o índice de novembro, não vai ter o de dezembro ainda também, né? Mas já pode trazer uma porcentagem a mais. Ele, Marcelo. A minha sugestão é a gente fazer uma reunião no dia 15 de dezembro, que é uma segunda-feira. Abre aí o microfone para o Agnaldo falar. Ele tem que dar opinião também. Edinaldo. Abre o microfone, Edinaldo. Está fechado seu microfone. Nós não estamos ouvindo, não. Seu microfone está fechado aí no celular. Tem que destravar o microfone. Nós não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo o senhor. Abre o microfone aí para a gente ouvir. Nós não estamos ouvindo. E levanta o volume, né? Às vezes. E levanta o volume para a gente ouvir. Nós não estamos nem ouvindo, não, viu? Nós não estamos ouvindo, não. O doutor Marcos da Silva, assim, o que vocês acham de, por exemplo, tem a segunda-feira, dia 15, se seria possível vocês fazerem a reunião com os trabalhadores desse dia, e aí a gente faz a nossa aqui no dia 17.
É porque sempre vai botar em votação, que você quer o outro vai botar em votação, Marcelo. Porque não adianta fazer, porque tem que levar uma proposta para eles votarem, né? Não, mas a proposta já, Só, já a tem empresa, proposta. porque assim, a gente vai botar em votação, nós não vamos nem fazer reunião, só a empresa vai oferecer isso aqui. Depois Gravado da nossa tudo. reunião, nós vamos fazer. A proposta você já tem. Então, Só o INPC? Eu diria que nós estamos, né, numa situação que a gente está conseguindo dar o INPC, seu Antônio. A gente podia estar numa situação de nem dar nada, de nem reajustar nada do que a gente tem aqui. então nós podemos chamar uma Assembleia Geral, os trabalhadores dizer, a empresa só ofereceu o NPC. Se não pode, aí eles vão pedir o que em votação, porque para botar ele para votar, a plataforma ela cabe até 800 trabalhadores. Então, se você botar em votação, nós não vamos conseguir controlar o movimento, porque, sabe, dá um alvoroço muito grande, aí vamos colocar em votação. Aí depois é que ele vai, ver. Eu faria o seguinte, não é questão de ter o número de votos ou não. Né? É assim, eu acho que o que precisaria era marcar uma reunião, aqueles que acessarem e dizer, olha, a situação é essa e a proposta da empresa é essa. Não é... Sim, aí depois ele tem que votar, eles vão ter que se manifestar. Quando ele se manifesta é muito. E a gente tem que ter, né, o zelo de ouvir eles. Tem que ouvir. Por isso que quando a gente fala a reunião, a gente, na sequência, bota o quê? A votação livre. 3 dias para vocês votarem. Foi igual o ano que a gente fez, os 80%. Fique à vontade, 72 horas, como manda o estatuto. E eles começam a votar. A gente vai explicar para eles, gente, a empresa ofereceu a inflação. Porém, dia 16 nós vamos ter uma reunião, vai ter os 2 participantes. Não. Dependendo lá o resultado, nós vamos colocar em votação. Ela pode ter erguido um pouquinho a mais, dizer, não, a gente resolveu aqui dar 7. Aí nós vamos colocar em votação. Porque o final é eles que vão decidir. Bom, a minha agenda, presidente, a minha agenda eu posso fazer uma reunião ou dia 15 ou dia 17. Então, dia 15 a gente faz a Assembleia Geral, já convida eles para fazer isso aí. Já fiquem a pé, já vamos começar a mandar a mensagem. Agora nós estamos todo dia mandando para o telefone, mandando mensagem, ó, e tal, vai evitando ele. Ou a gente pode até fazer antes. Doutor Marcos, só para deixar mais opções, eu tenho na semana de 15 a 19, doutor Marcos, eu só não posso dia 16. Não pode? Entendi. Dia 17, então. Não, vamos fazer o estatuador. Vamos fazer antes, né? O estatuador pode. Nós fazemos a Assembleia. E dia 10, quando está agendado dia 10? Cadê o bichinho de coisa? Dia 10 está agendado dia 10 a nossa data? Deixa eu só contribuir aqui com a questão aqui. Ô, São Antônio, que dia que vai ser a Assembleia aqui, eu acho que importa pouco. A gente tem que sair com a data que nós vamos se reunir novamente. Acho que é isso que é importante. Com ele, o que a gente vai discutir aqui, que a gente vai fazer essa vez. Marca com ele faz. Da Silva, o que o Marcelo está falando é o seguinte: pode ser de dia 15 a 19, a exceção do dia 16. Então, tá bom para você? Que dia que tá bom? Porque você não tem outras reuniões, aí verifica a tua agenda. Dia 17, só que não vamos fazer o tá certo. Dia 17, Dia 17. com o Marcelo. O outro nós marca Isso aí é questão interna. É nosso. Antônio, essa questão de quando vai ser a Assembleia dos Trabalhadores é questão interna. Nós vamos agendar aqui antes. Tá? Nós temos que sair aqui com a data que seja de consenso entre as partes para voltar a se reunir. Só isso. Para mim, tanto faz. Dia 17. 16, para mim não tem problema nenhum, não. Podemos agendar, doutor Marcos, dia 17 às 8 horas da manhã? Qual o dia 17? Vai ter dia segunda, quarta-feira. Cadê meu calendário? Dos trabalhadores dos trabalhadores do CDE. Espera aí, não, você depois está dando repetir. Marca o dia do trabalhador. – 17/12/2025, às 8 horas. Perfeito. Para mim, também tá na modalidade telepresencial, né? Exatamente. Perfeito. Para mim também tá ok. Olha, a gente poderia fazer
Dia 8, a reunião com os trabalhadores. Tá. Então, só para finalizar aqui a reunião, da Silva, eu vou só ler aqui. Vou ler aqui aquilo que eu consegui ler. Não, vai não. Só prestar atenção aí que eu vou ler agora que está consignado na ata. Se tiver alguma peça, alguma modificação para fazer, vai ser feita agora, tá? Vamos lá. Reunir-se às 9 horas do dia 26 de novembro, videoconferência através do aplicativo Google Meet, pelo link e tal, o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores de Transporte Rodoviário do Estado de Rondônia, se entrar neste ato representado pelo seu presidente Antônio Carlos da Silva, diretores Antônio Augusto da Silva e Renato da Silva, e a secretária Léa Tavares, acompanhada do advogado Marcos de Oliveira Caola. Registre ainda a presença dos representantes da empresa Maggi, senhores Marcelo Custódio e Milton Dias. Aberta a reunião, o presidente Sintra agradeceu a todos. Ato contínuo realizou a leitura da pauta de reivindicação. Eu vou pular aqui a leitura dos itens, que é a pauta que foi enviada para a empresa. Doutor, só uma correção. O Edinaldo, o senhor colocou o Edinaldo? Não, porque eu não tinha o nome completo dele, mas eu vou registrar no final também, tá? Beleza. Bom, vamos lá. Depois da franqueada a palavra aos representantes da MAG, o senhor Marcelo Custódio iniciou informando a impossibilidade de atendimento do item 4, estabilidade de emprego para a aposentadoria, da pauta de reivindicação, a fim de aumentar o lapso diminuir o lapso de admissão para adquirir o direito à estabilidade pré-aposentadoria, propondo que a cláusula permaneça com a mesma redação do acordo coletivo vigente, ou seja, ao invés dos 4 anos propostos, os 2 anos que está lá. Em relação ao item 9, prêmio de assiduidade, o senhor Marcelo manifesta a inviabilidade de seu atendimento em razão de que não seria justo a empresa premiar o trabalhador por obrigação que é inerente às suas obrigações já decorrentes do contrato de trabalho e que a empresa já paga aos motoristas prêmio mensal atrelado ao consumo de combustível, obediência ao limite de velocidade e conservação de veículo, dentre outros critérios. No tocante ao item 10, aos itens 10 e 11, que seria auxílio transporte 10 e 11 passagem, informou o representante patronal que não há possibilidade econômica para a implementação de tais parcelas, notadamente porque a empresa, quando realiza o estudo para a instituição de novos benefícios aos trabalhadores, realiza análise do impacto financeiro da extensão do mesmo a todos os empregados, não possuir a empresa capacidade econômica para suportar o pagamento de tais verbas a todos os empregados do grupo. Relativamente ao item 12, taxa de CNH custos profissionalizantes, consignou que a empresa se compromete tão e somente a diligenciar ao SESC-Senat para que haja a intensificação dos custos profissionalizantes. Deixa eu ver aqui, eu perdi. No que cinge ao item 13, a Noênia asseverou que não há como acolher tal pretensão em razão de que a empresa não tem condições financeiras de atender qualquer reajuste salarial a título. Em relação ao item 5, informou que a empresa não tem como atender a majoração do adicional de horas extras para 70%, bem como propõe a manutenção do pagamento do tempo de carregamento e descarregamento, como está previsto no acordo vigente. Sobre o item 6, informa que a empresa já possui flexibilidade de folgas para a resolução de problemas de ordem pessoal e nem todos os motoristas desejam essa flexibilidade, pois impacta na sua remuneração. E também porque esses motoristas que trabalham fora da base são remunerados pela diária de lazer instituído no acordo vigente. Quanto ao item 14, inalterabilidade das demais cláusulas, a empresa manifestou concordância. Por fim, no que se refere às cláusulas econômicas, item 1, reajuste salarial, item 2, vale alimentação, item 3, vale refeição, item 7, diárias de viagem, e 8, diárias de lazer, o senhor Marcelo pontuou que, embora tenham sido satisfatórios nos de colheita dos produtos, estão enfrentando dificuldades mercadológicas em relação ao preço aquém do esperado, da soja, milho e algodão. Além disso, não conseguem reajustar o preço dos fretes. Nesse contexto, propõe o reajuste das referidas parcelas de acordo com 100% do índice de INPC acumulado no período de janeiro a dezembro de 2025. Diante do apresentado, o presidente do Sintrar informou que irá submeter a proposta apresentada pela empresa nesta ocasião aos trabalhadores, estando agendada pelas partes de forma consensual, reunião de continuidade para o dia 17/12/2025, às 8 horas, na modalidade telepresencial. Nada mais a tratar, Deus por encerrada, reunião, lavrança presente ata. Mais ou menos são esses registros. Perfeito, doutor. Vocês querem que eu faça a coleta das assinaturas eletrônicas? Sim, para mim não tem problema nenhum. Então, Eu vou...
Eu vou, só quando eu finalizar aqui, eu mando para a Leia, dela Aí, como é que faz. o nome é Edinaldo da Silva Mendes, né? Pera, eu vou registrar Oi. lá. Tá, só um instantinho, da Silva. Está na ata que a Leia enviou. Quando a Leia me enviou a ata da Silva, eu já tinha começado a fazer a outra aqui, tá? Eu vou, registra-se a presença ainda do trabalhador Edinaldo Da Silva Góes. Da Silva Góes. da Silva Góes. Tá registrado, tá? Perfeito. Beleza? Então é isso, gente. Eu acho que tá tudo registrado. Já vou te enviar aí para você já, tá, Leia? Aí para você agilizar os procedimentos aí com o Marcelo para a realização da colheita das assinaturas eletrônicas. Então, sob a proteção de Deus, se dá por encerrada essa reunião de hoje. E o tempo aqui em Porto Velho está bom, chovendo de noite, para que venha um aumento na próxima reunião. Ficar com Deus. Tchau, bom dia. Valeu, gente. Bom dia, bom trabalho a todos. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Bom Tchau. dia. Até a próxima, se Deus quiser. Tá bravo.